Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com as nossas listas de exercícios de revisão para provas. Agora, equação do segundo grau completa e a gente vai treinar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, olha só, eu reservei aqui para vocês algumas equações para a gente encontrar as raízes através da fórmula de Bhaskara. A gente tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equações. Tá? Depois teremos outras listas, tá? Ao todo, acho que são 7 listas, se eu não me engano. Então, a gente vai ver tudo quanto é tipo de exercício que envolve equação de segundo grau, que é para você tirar aquele 10 lá na escola, tá bom? Então, para a gente começar aqui na letra A, com essa primeira equação, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Olha, a fórmula de Bhaskara a gente conhece, é aquela expressão que diz o seguinte, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Gente, mais uma vez, eu falo com vocês o seguinte, a minha letra já não é boa. Nessa mesinha digitalizadora fica pior ainda, tá? Mas você vai entender. Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer para encontrar as raízes, né? A gente precisa ver primeiro quem é delta. Quem é delta? Então, eu vou fazer aqui do lado. Delta, pela própria definição lá da fórmula de Bhaskara, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 4ac, tá? Então, delta, a gente tem que, nessa equação, quem é o b? b é menos 5. Não é 5, tá? É menos 5. Tudo bem que ao quadrado ali não vai fazer diferença nenhuma, mas precisa entender que vai fazer diferença lá na primeira fórmula. Aqui vai fazer diferença, tá? No delta não vai fazer, mas ali faz. Então, a gente tem o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a. O a não tem, é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Como não tem nada aqui, é porque é 1. Tá? Então, menos 4 vezes 1 vezes c. C é o termo independente, é esse cara aqui, né? É o 6 positivo, vezes 6. Então, isso aqui vai dar 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, delta vai ser igual a 1. Beleza? Então, a gente já vai agora aqui, volta para a fórmula de Bhaskara. E a gente vai começar a completar isso daqui. Olha, menos b. Quem é o b? O b é menos 5. Esse sinal faz toda a diferença aqui na fórmula, tá? Então, menos quem? O menos 5. Mais ou menos a raiz de delta. E a gente já descobriu que delta vale 1. Ok, sobre 2a. Sobre 2 vezes 1, porque o a é 1. Ok? Então, x vai ser igual a menos aqui com menos vai dar mais. Vai dar 5 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Ok? Então, agora, a partir daqui, a gente tem a possibilidade de somar o 5 com 1 ou subtrair. Então, nós temos aqui duas situações. Primeiro, vamos ter uma raiz que eu vou chamar de x1 e outra que eu vou chamar de x2. Você pode usar x', x2', como você quiser. Tá? Então, aqui em cima eu vou fazer somando 5 mais 1 sobre 2. Isso dá 6 sobre 2. Então, essa raiz aqui é 3. E aqui eu vou fazer a outra raiz, fazendo 5 menos 1. 5 menos 1 sobre 2. Isso é 4 sobre 2. Isso dá 2. Então, essas são as duas raízes, tá? Sempre importante lembrar, quando você tira, nessa terceira etapa aqui da fórmula de Bhaskara, sempre aparece alguém somando aqui, somando e subtraindo, né? Porque é mais ou menos. Então, você faz uma somando e outra subtraindo, e aí você obtém as duas raízes. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Aqui na letra B, a gente tem essa equação x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, de novo, sempre escrevendo a fórmula, tá? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos calcular o delta aqui separadamente. Você pode calcular ali junto, mas eu acho que você trabalha com muitos cálculos, tudo junto na mesma fórmula, fica uma bagunça bem grande, tá? Eu prefiro calcular aqui separado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4
AC. Eu sugiro que você escreva sempre a fórmula para você não esquecer, tá? Então, delta vai ser 2 ao quadrado, né? Porque o B é 2, ó. Ok? 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O A não tem nada que acompanha o x quadrado aqui, é porque é 1, ok? Então, vezes 1 vezes C. Cuidado, C é menos 8, tá? Então, você vai fazer vezes menos 8, ok? Então, esse aqui vai ser 4, 2 ao quadrado dá 4, e agora, 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. É menos vezes menos, vai dar mais. Então, é mais 32. Isso tudo vai dar 36. Então, delta é 36. Então, agora aqui, na próxima linha, a gente vai fazer x é igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 36. Sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, né? Ok, sobre 2. E agora, nós temos duas possibilidades. Fazer o menos 2 somando com 6, eu vou chamar essa raiz de x1. E aqui embaixo eu vou fazer uma subtraindo, vou chamar de x2. Então, eu tenho menos 2 mais 6, isso dá, olha, menos 2 com mais 6 dá mais 4, né? Dá 4 positivo. Sobre 2, isso aqui vai dar 2. E aqui, nós vamos fazer subtraindo. Menos 2 com menos 6. Tudo isso sobre 2. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Sobre 2, isso dá menos 4. Então, nós temos as duas raízes, menos 4 e 2. Ok? Vamos, então, para a próxima. Então, continuando aqui na letra C, a gente tem a equação x ao quadrado menos 5x mais 8. Gente, só para lembrar, pode ser que algumas dessas equações estejam lá nas nossas aulas, lá na nossa aula dos conceitos iniciais, né? Onde eu explico como calcular a raiz de uma equação completa. Se estiver aqui repetida, não tem problema não, faz parte do treinamento, tá bom? Porque eu não, quando eu fiz essa lista, eu peguei na minha apostila, de autoria minha mesma, e então eu não fiquei vendo se eu já tinha usado ou não. Então pode ser que a gente esteja fazendo de novo alguma dessas aí. Então vamos lá, sempre escrevendo a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu sugiro você escrever a fórmula sempre, 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 porque você decora isso e você vai precisar desse negócio. Tá bom? Então, vamos calcular aqui separadamente o delta, né? Para a gente não ficar carregando muitos cálculos ali naquela fórmula. Então, a gente tem que o delta é igual a, novamente, vamos lá, repetir a formulazinha do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Tem que treinar, tem que saber isso de cabeça, tá? Isso vai ser igual o b menos 5, né? Menos 5x. Então, menos 5 é o b. Então, a gente tem o menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a não tem nada, é 1. E o b, no caso, é 8. Ok? Então, tá. Aqui a gente tem que o menos 5 ao quadrado vai dar 25. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Menos 32. E olha, o delta é menos 7. Isso, acho que isso aqui vai dar zebra, hein? No nosso cálculo, hein? Mas vamos lá. A gente tem que mostrar tudo. Então, a gente volta aqui para a fórmula de Bhaskara e tem menos b vai ser o menos 5, porque o b é menos 5, mais ou menos a raiz de menos 7 sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Tá, vamos só dar uma arrumada nisso aqui. X vai ser igual a 5, né? Menos com menos dá mais. 5 mais ou menos a raiz de menos 7 sobre 2. E quando chega nesse ponto, repare, na verdade a gente já sabe, quando delta dá negativo, a gente já sabe que não vai ter raiz real, tá? Porque nós não vamos conseguir calcular a raiz
de número negativo quando o índice é par, né? Raiz quadrada, raiz quarta, a gente não consegue extrair essa raiz no conjunto dos números reais. Existe solução para isso somente no conjunto dos números complexos, que não é o nosso caso, ok? Então, aqui nós vamos dizer que não existe. Você pode escrever esse símbolo aqui, ó, assim, ou simplesmente dizer que não existe em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Tá? Quando acontecer um número negativo aqui, você já sabe que a sua resposta vai ser essa aí, ó, não existe em R, tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Agora, aqui na letra D, nós temos 2x² menos 8x mais 8. Olha, uma coisa que a gente pode fazer aqui nessa questão, nós podemos calcular a raiz do jeito que está aqui, entendendo que o A é 2, que o B é menos 8, que o C é 8. Mas também nós podemos dividir essa equação inteira por 2 para facilitar os cálculos. Eu vou resolver de duas maneiras, tá? Eu vou resolver do jeito que ela está aqui e depois dividindo ela totalmente, ela inteira por 2, para você ver que a gente vai chegar nas mesmas raízes, tá? Primeiro vamos resolver do jeito que está aqui. Então, a gente tem x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sempre escrevendo a fórmula que é para a gente guardar as informações na cabeça, né, da regrinha, sobre 2a. Ok, então vamos calcular aqui o delta. Delta é b² menos 4ac. Quem é o b? Menos 8. Então, nós temos o menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a, que no caso é 2, é o termo que acompanha aqui o x², ó. Então, vezes 2, vezes c, vezes a, vezes c, vezes 2, vezes 8. Tá, que o c é 8. Ok, então a gente tem 8 ao quadrado menos 8 ao quadrado é 64, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8 é 64. Então, vai ficar 64 menos 64, isso vai dar 0. Tá, ok. Então, a gente vem aqui para a fórmula de Bhaskara e a gente vai continuar. X é igual a menos b. O b é menos 8. Então, vai ficar menos o menos 8. Mais ou menos a raiz de 0, porque o delta a gente descobriu que é 0. Sobre 2a, sobre 2 vezes 2. Então, x é igual a 8, menos com menos dá mais, né? Mais ou menos 0. Raiz de 0 é 0, não é verdade? Ok. Sobre 4. Olha, se eu somar 8 mais 0 e 8 menos 0, sempre será 8 aqui em cima, não é verdade? Então, se eu calcular as duas raízes, elas serão iguais. Eu vou fazer separado para você ver que vai dar a mesma coisa. Aqui é 2, aqui é a raiz x1 e x2, né? Eu vou fazer 8 somando com 0 sobre 4. Isso vai dar 2. Se eu fizer 8 subtraindo 0, também vai dar 8 sobre 4, que também é 2. Tá? Então, toda vez que você tiver o delta valendo 0, saiba que você terá as duas raízes iguais. As duas raízes são iguais, porque quando você somar esse termo aqui, o menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, somar com 0, sempre vai ficar o menos b, que é esse número que aparece aqui, tá bom? Então, as raízes serão iguais. Agora, eu vou resolver essa questão dividindo ela inteira por 2. Você vai ver que os cálculos ficarão mais fáceis. Então, repare, se a gente dividir inteira essa equação por 2, todos os termos divididos por 2, tá? Então, eu vou ficar aqui ó, com x² menos 4x mais 4 igual a 0. Repare, a equação, a gente sabe, a fórmula de Bhaskara, a gente sabe que x é igual a menos b mais ou menos menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Tá, então vamos calcular o delta aqui. Delta é igual a b² menos 4ac. Então, delta vai ser, o nosso b agora é esse menos 4, tá? Esse que aparece aqui.
Então tá, então a gente tem aqui o menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, o nosso a agora, não tem nada aqui, é 1, ok? Então tá, vezes 1, vezes c, ok? Vezes 4. Então aqui nós teremos 16 menos 16, isso vai dar 0. Tem que dar o mesmo delta, com toda certeza, tem que acontecer a mesma coisa, tá? O delta será o mesmo. Então, a gente vai ficar com x é igual a menos b, esse b aqui, menos o menos 4, vai ficar menos o menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 0. Então, isso aqui vai ficar assim, sobre 2a, né? Sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar x é igual a 4, mais ou menos 0, sobre 2. E 4 mais ou menos 0 é a mesma coisa de 4 sobre 2. E aí a gente vai ter duas raízes iguais, né? Se a gente somar e se a gente subtrair. Então, eu posso fazer direto. 4 sobre 2, que é igual a 2, que é igual ao x1 e o x2, na verdade? São as duas raízes iguais, ok? Então, a gente chega no mesmo resultado, na mesma raiz, nas mesmas raízes. Toda vez que a gente faz esse tipo de operação com a equação, dividindo ela inteira por um certo número ou multiplicando ela inteira por um certo número, tá? Essas operações a gente faz para facilitar os cálculos. Muitas vezes a gente tem uma fração, e aí para eliminar esse denominador a gente faz uma multiplicação, e aí as coisas vão ficando mais fáceis. Tudo bem, então? Então, vamos para a próxima. Aqui na letra E, nós temos menos x² mais x mais 12 igual a 0. Então, vamos lá. Escrevendo a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vamos calcular o delta. Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4ac. É igual a b ao quadrado. Quem é o nosso b? Não tem nada aqui, é 1, tá? B é 1. Então, a gente tem 1 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o nosso a? Não tem nada aqui, ó, é 1. Então, é menos 1. 4 vezes o menos 1 vezes o c, que é 12. Ok, então aqui a gente tem 1 ao quadrado é 1. Tem menos vezes menos, dá mais, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48. 1 mais 48, isso aqui vai dar 49. Certo? Beleza, então, vamos lá. X é igual menos b, vai ser o menos 1, mais ou menos a raiz de 49, sobre 2 vezes o menos 1, porque o a é menos 1. Ok? Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos 7, raiz de 49 é 7, sobre menos 2, tá? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok, então aqui nós temos duas possibilidades. Eu vou fazer o menos 1 somando com 7, eu vou chamar de x1, menos 1 mais 7, dividido por menos 2. Isso vai dar 6 dividido por menos 2, isso vai dar menos 3. E aqui na nossa segunda raiz, nós temos o menos 1 com o menos 7. Então, nós temos menos 1 com menos 7, tudo isso dividido por menos 2. Então, teremos menos 8 dividido por menos 2. Então, quando a gente está dividindo dois números com sinais iguais, sempre dá positivo, né? Logo, 8 dividido por 2 dá 4. Então, isso aqui dá 4 positivo, porque é menos dividido por menos. Então, a raiz é menos 3 e 4. Ok? Vamos, então, para a próxima. Vamos agora aqui com a nossa penúltima questão. Nós temos aí 6x² mais x menos 1 igual a 0. Tá, então, vamos lá escrevendo a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu acho que você já decorou isso, né? Mas continue fazendo. É assim que tem que ser, senão você não memoriza bem, tá? Calculando delta aqui do lado, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac é igual a... O b aqui é 1, né? Tem nada, é 1. Então, nós temos 1 ao quadrado menos 4 vezes 6
vezes menos 1. C é menos 1. Presta atenção nisso aqui, nesse sinal, hein? Ok, então nós teremos 1. Olha, na multiplicação aparece o sinal de menos 2 vezes, né? Então vai ficar mais. Uma quantidade par de vezes, esse sinal negativo, aparece uma quantidade par de vezes, então dá positivo, tá? Então vai ficar 4 vezes 6, 24, vezes 1, 24, né? 24, e a gente tem 1 mais 24 que vai dar 25. Ok, então o nosso delta é 25. Jogando aqui na fórmula de Bhaskara, a gente tem menos b. X é igual a menos b. Quem é o b? É 1. Então, é menos 1 mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2a. Sobre 2 vezes 6. O a é 6. Ok? Está aqui, ó. Ok, então. Agora a gente tem x é igual a menos 1 mais ou menos 5, correto? A raiz de 25 é 5. Sobre 2 vezes 6 dá 12. Agora nós temos as duas raízes, né? x1 e x2. Uma é o menos 1 somando com 5. Menos 1 mais 5 sobre 12. Isso dá 4 sobre 12. Simplificando aqui, divide por 4 em cima e embaixo, vai dar 1/3. E aqui embaixo nós temos, eu vou pegar o menos 1 com o menos 5. Menos 1, menos 5. Olha, 1 eu fiz somando. E agora eu vou fazer subtraindo. Menos 1 com menos 5. Sobre 12. Isso aqui dá menos 6 sobre 12. Isso, simplificando, vai dar menos 1/2. Bom, ficou um pouco apertadinho aqui, mas é menos 1/2. Menos 1 sobre 2. Então, nós temos aí as duas raízes. 1/3 e menos 1/2. Vamos então agora para a nossa próxima questão, próxima e última questão desta lista. Então, para finalizar, nós temos aqui 3x² menos 7x mais 2 igual a 0. Escrevendo aqui a fórmula de Bhaskara, a gente tem x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ok, vamos calcular o delta aqui do lado. Delta é b² menos 4ac. Delta é igual, quem é o nosso b? Menos 7. Então, a gente tem menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? 3, está aqui, ó. 3, 4ac. Quem é o nosso c? 2. Então, vezes 2. Isso vai dar 7 vezes 7, 49. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. 49 menos 24 vai dar 25. Então, novamente, nós temos aí o delta igual a 25. Jogando aqui na fórmula de Bhaskara, teremos o seguinte. X é igual a menos b. Quem é o nosso b? O b é menos 7. Então, teremos menos o menos 7, mais ou menos a raiz de 25, sobre 2 vezes 3, porque o nosso a vale 3, está aqui. Então, x é igual a 7, mais ou menos 5, sobre 6. Ó, menos com menos aqui dá mais, por isso que deu 7. Ok? Raiz de 25 é 5. Ok, então aqui saem duas raízes, né? Nós temos um x1, nós temos aqui um x2, o denominador é 6, não é isso? As duas. 7 somando com 5 dá 12. Isso é 12 dividido por 6 dá 2. E aqui 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. Já fiz direto, hein? Então, aqui, olha, simplificando, vai dar 1/3. Portanto, estas são as nossas duas raízes. Nós terminamos aqui de fazer todos os exercícios, mas eu quero mostrar mais uma coisinha para você. Eu havia dito que nós podemos dividir uma equação inteira por um certo número para facilitar os cálculos. E também falei que nós podemos multiplicar uma equação inteira para facilitar os cálculos, né? Às vezes aparece fração e tal, e a gente acaba
por multiplicar por um certo número ou dividir, a gente acaba encontrando um número mais interessante, tá? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Deixa eu apagar essa aqui. Então, vamos imaginar que tenhamos a seguinte equação. 2/3 de x ao quadrado menos x mais 1/3, tudo isso igual a zero. Repare, se a gente for calcular as raízes do jeito que essa equação está, nós vamos conseguir, mas vai dar trabalho. A gente vai ter x, deixa eu até colocar aqui um pouco mais embaixo, porque nós vamos ocupar esse espaço aqui para fazer a equação de um jeito mais interessante. Mas, por enquanto, vamos colocar aqui a fórmula de baixo. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vamos calcular o delta, né, como a gente já vinha fazendo. Então, a gente tem que o delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac. Então, a gente tem, quem é o b? b é menos 1, ok? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2/3. Ó, o a é 2/3, é o que acompanha o x quadrado, tá? Vezes o c, que é 1/3. Repare que a conta está ficando bem estranha. E daí a gente tem 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos, ó, 4 vezes 2, 8, vezes 1 dá 8, sobre 3 vezes 3, 9. E olha que já não está muito interessante isso aqui, né? Se a gente for continuar trabalhando com Bhaskara, ou melhor, a gente vai continuar trabalhando com Bhaskara, mas repare, aqui embaixo também vai aparecer um número super estranho, vai ficar 2 vezes a. Quem é o a? Não é 2/3? Então, aqui embaixo vai ficar uma conta muito estranha também. Só nesse denominador aqui, o 2a. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente não ter tanto problema, aliás, para a gente não ter problema quase nenhum, nós vamos multiplicar essa equação inteira por 3. Por que nós vamos multiplicar por 3? Porque, repare, se eu tenho 2/3 vezes x quadrado, se eu fizer vezes 3, repare que 2 vezes 3, 6, 6 sobre 3 dá 2. Basta seja simplificar aqui, não é isso? Isso aqui vai dar 2x quadrado, correto? Então, isso aqui, ó, já fica apenas 2x quadrado. Então, vou colocar aqui, 2x quadrado. O menos x vezes 3, porque a gente tem que fazer todos os termos vezes 3, correto? Então, vai ficar menos 3x. Menos x vezes 3 dá menos 3x. Mais, e agora, 1/3 vezes 3, olha, 1/3 vezes 3. Isso vai ficar 1, não é verdade? Então, aqui vai ficar 1. Isso tudo igual a zero. Repare que agora nós temos uma equação muito mais interessante para poder trabalhar. Então, vamos, a partir desta equação, calcular as raízes, que com certeza serão as mesmas raízes da equação anterior, tá? Sempre que nós multiplicamos ou dividimos uma equação por um certo número, sempre calculando as raízes das duas, sempre serão as mesmas raízes, tudo bem? Vamos agora calcular o delta. Olha, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a quem? Quem é o nosso b agora? É o menos 3. Então, nós temos o menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a. O nosso a agora, ó, é 2. Vezes 2. E o nosso c é 1. Ficou bem mais interessante. Então, delta é igual a 9 menos 8. Então, delta é 1. Beleza. Então, vamos lá. Aqui na fórmula de baixo, que a gente tem menos b. O nosso b é menos 3, então a gente tem menos 1 menos 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2a. Quem é o nosso a? Nosso a é 2. 2 vezes 2. Então, a gente tem que o x é igual a 3, mais ou menos, raiz de 1 é 1, não é isso? Sobre 4. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, aqui nós tiramos duas raízes, o x1 e o x2. Uma somando e outra subtraindo. E o denominador em ambos os casos aqui é 4, correto? Olha, 3 mais 1
dá 4. 4 sobre 4 dá 1. 3 menos 1 dá 2. Então, aqui nós temos uma raiz que é 1, tá aqui, e a outra aqui, simplificando, vai ficar 1/2. É a nossa outra raiz. Então, repare que é muito mais tranquilo quando a gente usa essa esperteza, né? Facilitar as contas. Sempre assim, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado aí dessas soluções todas e aguarde porque tem mais listas aí para a gente resolver. Um abraço e até a próxima.